programa de hoje você vai relembrar a sentença judicial que suspendeu o retorno às aulas. Vai ouvir o sociólogo Boaventura Santos falando sobre educação. E vai saber mais sobre a alfabetização de adultos no Brasil. Confira. Na semana passada, em uma conversa virtual, a professora Bebel comentou sobre a sentença da Justiça que impede a convocação presencial de profissionais da educação nas fases laranja e vermelha. Primeiro é preciso contextualizar que a sentença ela veio fruto de uma greve que nós fizemos em defesa da vida, né? Nós começamos essa greve em março, ela durou quase 50 dias, e nesse contexto, então, saiu essa sentença judicial. E uma sentença judicial que apontou exatamente, né, o que nós pedimos. O que nós pedimos? Nós pedimos o quê? A vacinação de todos os profissionais da educação. Nós pedimos, já. Né? Aliás, desde o início da pandemia, como já começou, quando já começava se falar em ter vacina, a gente pedia para ser colocado já quando saiu o Plano Nacional de Imunização, nós pedimos para os professores serem colocados na primeira fase da vacinação. E a POS sai vitoriosa nessa luta, né? Porque foi o primeiro estado, né, em que o governador foi obrigado a vacinar por força da luta e da sentença, né, foi o estado de São Paulo, né, nós viramos referência para o Brasil. Então, isso, sem dúvida nenhuma, foi muito importante. A segunda questão que ela colocava como condição sine qua non para o volta às aulas é o fato de que a volta às aulas só pudesse se dar numa fase amarela, assim mesmo, com controle, né, do número de leitos de UTI, de leitos e de UTI, né, o controle da pandemia. E a terceira questão que ela colocou também, que a escola tivesse um ambiente saudável. O que é um ambiente saudável? Ambiente saudável nos termos do debate que a PUESP colocou com base em uma pesquisa que fez com os Institutos dos Arquitetos do Brasil, mais o DIESE, né, apontando que, essa pesquisa apontou que mais de 82% das escolas, né, não tinha condições de ter volta às aulas, porque só tinham 2 banheiros, um para menina, outro para meninos, número de pias não era mais que 2 também, né? E que isso, de certa maneira, ia provocar aglomeração. Então, as escolas, elas não têm condições de atender um protocolo de volta às aulas, né? Se não tiver um programa de reformas. A presidenta da APUESP destacou também o monitoramento diário que é feito pela entidade em toda a rede. No dia 25 de junho, os casos de contaminação por Covid nas escolas estaduais de São Paulo chegaram a 2.700 e completaram a triste marca de 100 mortes. Para denunciar casos de contágio em escolas estaduais, acesse o portal da APUESP. As comemorações dos 90 anos do Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro contaram com a ilustre presença do sociólogo português Boaventura de Souza Santos, que demonstrou conhecer muito bem a realidade da escola brasileira. Há muito conhecimento que não circula na nossa história, nas nossas escolas, porque as nossas escolas têm que ser descolonizadas. O nosso currículo tem que ser um pouco descolonizado. Vocês têm que ver que muito estudante negro ou estudante indígena, quando entra na escola, às vezes é obrigado nos livros de história a ler que os heróis do seu país foram os que mais martirizaram, assassinaram o seu povo. Ponham-se na pele de um jovem negro e um jovem indígena a ouvir isto. São as histórias que os meus estudantes indígenas e negros me contam. Não são histórias que eu inventei. Mas isto mostra que a história que nós ensinamos na nossa escola é a história dos vencedores da história. Não é a história dos vencidos. O professor Boaventura comentou também os ataques do liberalismo ao ensino público e suas consequências. Foi a privatização da educação,
foi das escolas, do ensino, das universidades, foi uma tentativa de criar uma concorrência desleal entre o sistema privado e o sistema público. Depois foi a precarização do vínculo laboral dos professores, a degradação da profissão, baixamento de salários, degradação dos salários, por não poderem aumentar os custos de vida, etc. Uma certa degradação para que a qualidade da educação pública diminuísse, porque diminuiu também as condições de trabalho para os professores, da sua promoção, da sua autoestima. Para quê? Para mostrar, depois as estatísticas são hoje comuns em todo o mundo, aqui em Portugal também, que o ranking, quando se faz um ranking, as escolas privadas têm um melhor aproveitamento e um melhor desempenho do que as escolas públicas. E isso, obviamente, é, digamos assim, o que o neoliberalismo quer ouvir. O que ele não quer ouvir é que isto tudo foi provocado. A educação pública e as escolas públicas não são melhores na sua qualidade que as privadas. Elas foram obrigadas a degradar-se, foram subfinanciadas para poder ser derrotadas nestes rankings. A APUESP convida você a acompanhar todas as suas atividades através das redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e WhatsApp, além do seu portal na internet. Sua participação é muito importante para nós. Na década de 50, quando Paulo Freire iniciou o trabalho de alfabetização de jovens e adultos, o número de não alfabetizados era maior do que o de alfabetizados. Hoje, o Brasil tem 11 milhões de analfabetos, ou seja, nós continuamos enfrentando os mesmos problemas e a pandemia com certeza fará com que muitos que abandonaram a escola passem a frequentar a EJA. Nós temos um problema, que é um problema histórico, e que é a questão, porque a nossa LDB coloca a educação de adultos como parte da educação básica. Então, se ela é parte da educação básica, ela está no sistema educacional, né? Então, quer dizer, precisa de ter salas de educação de adultos funcionando. Mas o que a gente vê é que, e é a cargo do município, né? Porque a educação básica, na LDB, os municípios é que têm que desenvolver. Mas o que os números dizem é fechamentos de salas de educação de adultos, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Qual é um grande problema? A formação do professor que trabalha com a educação de jovens e adultos. Os cursos de pedagogia no Brasil, nós temos mais de 1.500 programas, mais ou menos. Você vai ver aí, deve ter menos de 200 que formam com a especificidade da educação de jovens e adultos. Por isso que, então, que a gente precisa de estar formando aqueles que estão nas salas de educação de adultos, seja fundamental, seja no médio, né, que aí no caso são as licenciaturas, para que eles possam ter uma atuação qualificada. Eu acho que assim, como os cursos de pedagogia, para formar esse professor que vai atuar com a educação básica e vai atuar com a educação de jovens e adultos, então se o programa, o currículo dele, ele não dá conta, né, de formá-lo para essas especificidades, eu acho que isso, mas ele tendo uma boa formação, eu acho que isso depois se soma, quando ele estiver trabalhando, com as formações de serviço que devem ser realizadas, né, para que ele possa ter uma continuidade nos seus estudos, na sua formação, isso com mais qualidade. Né? Porque não é só com a educação de jovens e adultos, seja esse professor que vai atuar com educação infantil ou que vai atuar na creche, ele também vai precisar de continuamente, a partir dessa educação, dessa formação inicial que ele teve, ele continuar estudando, ele continuar se formando. Né? As próprias redes, seja municipal ou estadual, ela tem que promover essa formação desses professores contínua, tem que ter um projeto de formação para esses professores. E o Educação na TV de hoje fica por aqui. Mantenha-se sempre informado acessando o portal da APUESP ou as nossas redes sociais. Até a próxima semana.